Olá, pessoal. Eu falei que ia falar hoje uma pergunta sobre visita ainda, né? Mas por antes, Paulo Rogério. Bruno Estanque. Pablo Araújo. Beto Ângelo. Tá. Ô, Pablo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Porque a gente se perde aqui no nosso making off. Making off. Bom, no nosso making off aqui nós estávamos conversando e eu falei, não, eu vou trazer esse assunto aqui à tona, sobre visita ainda, né? Dentro da estrutura de visita ainda, né, nós acho que nós já deixamos claro sobre a consulência e o passe, não é isso? Mas tem um outro fator ainda que eu acho extremamente desagradável. Desagradável mesmo, na minha visão. Vou falar a minha e cada um coloca a sua. Claro, podemos discordar, o que importa é a nossa amizade. Lógico. E o que ocorre. Quando um terreiro visita o outro, chega um ogã lá de outra casa, Deus, você sabe que o cara é ogã. Pelo menos na minha casa eu ajo assim. Você sabe que o cara é ogã, você sabe que o cara é um curimbeiro, você sabe que ele bate, você sabe que ele canta. É óbvio que eu não deixo a curimba para ele tocar no comando dele, eu não deixo. Tá, quem comanda é a minha. Sim, claro. Pô, mas ele não pode cantar um ponto? Não pode tocar um ponto? Dentro do que eu acredito pode. Gente, e a gente escuta histórias aí que o curimbeiro começa a tocar, a outra curimba acha feia, faz careta. Cara, meu, isso é uma falta de respeito pro seu irmão. Eu acho que é o mesmo respeito que nós temos que ter com os médios de incorporação que visitam nossa casa, nós temos que ter com o curimbeiro e a tabaqueiro, que também é um médico. Sim, né? Ele pertence a uma família também e ele está vindo visitar a casa. Né? E ele estando vindo visitar a minha casa, qual o problema ele também participar da curimba? Claro que é o que você falou, ele não vai comandar a curimba, porque quem comanda a curimba é a curimba da minha casa. Assim como o médico não vai comandar a sua gira. Exatamente. Sim. Então eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, pelo contrário, eu recebo visitas de irmãos curimbeiros, tabaqueiros, e que são convidados a participar ali junto. Né? E ele vai seguir, obviamente que por exemplo, os curimbeiros e tabaqueiros da minha casa, eles são educados, né? Eles têm educação. Então eles vão visitar a casa de outros. Primeiro, ele só vai lá tocar se ele for convidado. Sim, né? Óbvio. Segundo, ele sabe se comportar. Então ele sabe que ali ele é um visitante e que ele vai seguir a regra da casa. Então ele se coloca como não para parecer mais que o outro, né? Ele vai se colocar numa situação de visitante, né? Numa posição de visitante. Eu acho que isso faz parte da educação. Isso é ser educado. Isso não é só... Isso é um princípio religioso, mas que vai além da religião, porque é questão de educação. Agora, eu já vi, eu reparo e acho muito feio, né? Um curimbeiro, um tabaqueiro que vem visitar a sua casa e ele quer aparecer, então ele quer arrebentar com o couro, ele quer tocar, ele quer mostrar que ele sabe mais. Sabe, é falta de educação. Eu oriento as meninas em casa, a Stephanie, que você conhece bem, sim. a Ellie, que você conhece bem, o Renan. Conheço. Eu oriento assim. Gosto muito tem alguém que chega em casa, assim, convida para tocar, tudo. Tenta acompanhar o toque dele, que de repente não é porque vocês sabem o toque. Se ele vai cantar o ponto, você tenta acompanhar. Agora ele vai cantar 1, 2 pontos, ele não vai cantar a gira toda. Não queira atravessar. Tá. Respeita. São irmãos. Mesmo que a versão dele seja diferente, né? Porque às vezes aquele mesmo ponto pode ter casa outra entoado versão, de forma diferente, mas é aquele irmão que está chegando, que está homenageando e saudando aquela força através daquele ponto. Eu acho que a própria casa acaba respeitando aquele canto. Trate como irmão, assim né? como o irmão vai respeitar. Trate como irmão e tendo educação. Tá, sem citar nomes aqui, nós fomos visitar um terreiro uma vez e a Ellen foi chamada, toca aqui com a gente, né? Aí no meio do toque lá, chegou a curimbeira, a chefe lá, o chefe, não sei se é chefe, falou lá, tá errado o toque aí. Já é uma demonstração de falta de educação. Sei lá, né? Aí a Ellen parou de tocar, terminou o toque. Eu agradeço, irmãos, tá, tchau. Mas não vai tocar mais? Não, obrigado, vocês estão. Foi com o Roberto, o Beto falou e o Bruno falou, uma coisa interessantíssima. A Umbanda não se limita só aos passes. Não. Tá aí uma coisa. A Umbanda, ela vai além do atendimento. Exato. Principalmente quando eu vejo um guia saudar o outro guia,
verificando o grau dele, e saudando não só pelo grau, mas pelo Todos amor. se cumprimentam com maior respeito. E eles se afetam ali de uma forma positiva, amorosa, um preto velho. Então isso, mesmo, novamente falando, mesmo em silêncio, os guias estão ensinando para o bom observador. Agora é que o Roberto falou e que o Bruno falou. A Umbanda não se limita no passe. Lógico que os dirigentes não conseguem dar conta de tudo dentro de um terreiro, principalmente educação. Mas se limita, por exemplo, do exemplo que você deu. Está errado? Não. Mas está errado o toque, mas o respeito e a reverência e o amor muito mais. Que está acima disso, né? Você cria codificação. A Umbanda foi fundada por quê? Porque incorporou um caboclo, incorporou um preto velho, era espírito atrasado. Por quê? Porque se pegava no linguajar dele, espírito inculto. Não pelo amor, pela palavra boa que ele trazia. Justamente é isso. Não se forma um curimbeiro só, com um atabaqueiro, só com toque ou só com canto. Primeiramente, ele precisa ser religioso antes de ter qualquer grau. Se não tem fundamento de ele existir, senão ele vai tocar samba, vai fazer uma coisa, né? Nós cultuamos orixás, não cultuamos? Sim. Sua casa cultua orixá, a minha cultua orixá, a sua. Nós somos uma religião de culto ao orixá. O que o culto ao orixá nos ensina? Uma das coisas, a respeitar as diferenças. Xangô é diferente de Ogum, que é diferente de Oxóssi, né? Que é diferente de Omulu, diferente de Obaloaê. Mas existe o respeito, né? Se eu sou filho de Ogum, você é filho de Oxóssi, você é filho de Obaloaê, nós devemos nos respeitar as diferenças. Uma das coisas que o mito nos ensina, que toda vez que um entra no território do outro, nasce a guerra. Então toda vez que um entra, ou seja, desrespeita o espaço do outro, nasce a guerra. O problema é que a gente às vezes quer humanizar o que é divino. Exato. O que é divino não é humanizado. Então nós devemos inverter e aprender o seguinte: respeito e educação. Os orixás todos são manifestações divinas, são representantes da manifestação de qualidades divinas, e eles se respeitam entre si. Por que nós não podemos nos respeitar? Exato. Nós devemos nos respeitar. O ensinamento vem deles mesmo. É uma coisa que pode parecer, para muita gente, falar, mas isso que você está falando é óbvio, mas me parece que não é tão óbvio, porque o que nós observamos é que na prática isso na verdade nós observamos que muita gente não só acredita, como prega diferente, né? Exato. A Umbanda, graças a Deus, ela é gigantesca, a diversidade é muito grande, e isso é muito importante. Porém, tem algumas coisas que fogem ao nosso entendimento. Nós respeitamos, mas fogem ao nosso entendimento. Então tem casas que pregam, por exemplo, que você, filho de Ogum, não pode ter contato com fulano que é filho de Nanã. É humanizar o que é divino. Então, as pessoas esquecem um pouco que todos os orixás são emanações divinas. São divindades. E passam a acreditar que eles são opostos, que há um conflito. Eles não têm os vícios humanos. Mas isso o Pablo explica muito bem no Oculto Atrás das Lendas, né? Isso mesmo. Ele explica muito bem isso. O que é virtuoso, eu costumo falar que Deus gera o todo e tudo. E nós somos parte que geramos partes. Mas quem gera o todo e o tudo é Deus. Tem alguma imagem de Deus? Tem. Qual que é? É o altar inteiro. Deus já é múltiplo. Por que a nossa religião é múltipla? Porque Deus já é múltiplo. Começa em Deus. Agora a ambiguidade é lógico, a ambiguidade é nossa. A forma de interpretar o Ogum, né? Que eu costumo sempre falar. Tendo água para banhar, se preferiu banhar-se em sangue. Não. Isso é uma lenda que revela o oculto. Geralmente você coloca uma divindade de forma negativa porque Ogum atua ordenando o que está no caos. Então se coloca ele que prefere banhar-se em sangue, é exatamente isso. Ogum é lei. Ogum não é guerra. Guerra é falta de diálogo. Então se eu fechar alguém e eu sou filho de Ogum, eu não vou justificar porque eu bati no cara, eu gritei com o cara, porque a minha natureza Ogum permitiu isso. É a mesma coisa dizer, ela é encrenqueira, gosta de fazer encrenca porque é filha de Ançã. Isso. Exatamente isso. A gente ouve muito, você chorona porque é filha de Oxum. Ouve, e aí é exatamente isso. Eu sou filho de Ogum, continuo sendo. Filho da ausência de Ogum. Porque a presença de Ogum é o diálogo. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma vez tem um grande amigo meu que é do Rio Grande do Norte, aliás, mandar um abraço para ele, Marcelo Galvão, Babalorixá. Uma vez eu estava conversando com ele a respeito disso, ele falou: as pessoas não se dão conta
que você não é barraqueira e encrenqueira porque você é filha de Ançã. Você é filha de Ançã porque você é barraqueira. Porque se você fosse filha de Ogum, ele já tinha cortado sua cabeça fora. Então ela lhe adotou justamente para corrigir você, né? Para que você perca o vício. Porque na verdade, isso são vícios humanos, não são qualidades. E a divindade, ela não tem vício, ela só tem qualidade. É o que eu falo em casa, exatamente. Tá vendo? Olha, é assim, olha, eu tenho uma doutrina baseada numa tradição, como o Bruno gosta de falar, e eu adoro quando ele fala isso, O Bruno tem uma doutrina baseada na tradição dele. Sim. O Pablo tem uma outra doutrina baseada na tradição dele. Mas a essência é a mesma. Exato. O Roberto está na minha tradição, na minha doutrina, mas assim, a essência é a mesma. Nós falamos na mesma. É a mesma, por isso que a gente se ama. Quando eu falo que a gente se ama, não é no sentido figurado não, gente. A gente se ama mesmo como irmão. Eu falo lá, meu amado irmão, não é no sentido figurado não, é porque eu amo mesmo. Paulinho, é a mesma coisa. Eu tenho por hábito, porque na nossa tradição nós trocamos bênção entre os irmãos. E eu troco bênção com você, troco bênção com você. Isso não é questão de hierarquia, é porque eu reconheço o orixá que existe em você. Pela divindade você que é cada um. Você não é filho de um orixá. Exato. Você é herdeiro de um orixá, é a sua hereditariedade. E eu, quando troco bênção com você, porque eu reconheço em você, meu irmão, o orixá, uma fração do orixá, né? A fração. Adianta, olha, eu às vezes vejo tanto assim, às vezes coisas como hipocrisia mesmo, né? Na Umbanda, um valor respeitar os mais velhos, então aprende a respeitar os mais velhos através do preto velho. Quando está falando isso, está falando só do mais velho de idade, ou se está falando do mais velho de religião? Religiosa. Porque eu vejo muito, assim, essa coisa de Umbanda velha e Umbanda nova, que eu acho uma tremenda de uma bobagem. Eu até tenho um vídeo sobre isso aí, o novo. Só que eu vou dizer uma coisa, eu respeito os meus irmãos mais velhos, porque eles são detentores da sabedoria que eu ainda não adquiri. Eu posso ter lido mais de 5.000 livros, e eu posso ter um irmão que lê um só, e aquele livro modificou a vida dele, e com aquela sabedoria que ele adquiriu, ele muda a vida de milhares, centenas de pessoas, né? Muito mais do que eu li, e aquilo tudo que eu li é porcaria, né? Porque conhecimento não é sabedoria. É isso mesmo. Eu conheço muita gente que pode ser, até eu trago assim, eu falo, sai do ambiente religioso e vem para o prático. Eu conheço gente PhD e que é medíocre, né? Então ele tem muito conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. O respeito ao mais velho não é só o respeito ao mais velho de idade, é o respeito ao mais velho que está na religião há mais tempo que você e passou por coisas que você ainda não passou. Você pode até ter passado por coisas que ele ainda também não passou, mas a probabilidade dele ter vivido já certas coisas é muito maior. Então o conhecimento dele é muito maior. E existe um problema muitas vezes assim, as pessoas ouvem certas coisas e falam, mas isso não tem fundamento, porque não está na internet ou não tem livro. Mas o fundamento está na minha tradição, e a minha tradição, ela guarda sigilos e segredos. Ela fala por si só. Sigilos e segredos. Ela fala por si Tá aí, só. ó. Tá aí uma outra coisa que a gente vira e mexe, a gente se bate, a gente até conversou isso no outro bate-papo nosso, é profanar o sagrado. Exato. Tá? É assim, eu acredito assim. Tá? Eu até comentei com o Bruno isso aqui esses dias que nós estávamos conversando. O que está à vista, o que não é isso? Isso é para ser explicado, é para ser fundamentado, é para ser explicado. Exatamente, é para ser explicado, pode ser explicado. Agora, o que pertence ao seu ritual fechado na sua casa, o próprio nome já fala, é ritual fechado. Você sabe qual é o risco disso, Paulo? É um ritual fechado. Não tem que ficar explícito, não. Eu até comentei isso. O risco de você abrir, sabe o que é? Eu tenho uma forma de fazer. Você desconhece a minha forma. E aí quando você vê, não é todo mundo que tem esse discernimento, e fala assim, mas tá errado, isso aí não tem fundamento. Ele profana o que para mim é sagrado, é uma falta de respeito. Não tem fundamento na minha tradição, então, ela só tem. Então, para evitar-se isso, é que existe o sigilo e o segredo. Para evitar-se que se profane aquilo que é sagrado para minha família, para minha tradição. Exatamente, é como se violassem a sua casa. Exatamente. Quem vai aprender aquela forma é quem pertence à minha família e que vai herdar aquela tradição e herda inclusive o compromisso de transmitir essa tradição para os mais novos. Exato. Verdade. Vamos encerrar esse bloco aqui.
Amanhã nós vamos apresentar um vídeo aqui que eu vou trazer um assunto supimpa para esses Uma bomba. feras aqui, ó. Bomba. Supimpa para esses feras. São meus irmãos de fé, eu amo essas pessoas mesmo. O único que está aqui que frequenta o mesmo terreiro que eu é o Roberto, que é meu filho de santo. Mas você vê que a gente se entende. Legal, isso é legal. Se entende? Amanhã vou trazer um assunto, ó, supimpa. Até amanhã, pessoal. Até Axé. amanhã, axé.